DR com Deus, um casal comum discutindo uma palavra extraordinária. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do DR com Deus. Nesse episódio de hoje, estaremos estudando o livro de Juízes do capítulo 3 até o capítulo 12. Tem muita história boa que a gente vai comentar aqui, então já se prepara, pega a sua Bíblia e vamos embarcar junto nessa jornada. No capítulo 3 de Juízes, a gente vem no comecinho aqui falando como que o Senhor pôs à prova Israel. E ele diz aqui mais ou menos que ele botou à prova para poder treinar os israelitas para a guerra, porque toda a geração de Josué que tomou a terra de Canaã havia morrido. E aí depois conta a história de duas pessoas que Deus mandou como libertadores, porque agora vai ficar nesse loopzinho de Israel peca, eles cultuam deuses ídolos, coisas assim. Eles clamam depois que são subjugados por outros povos, Deus manda alguém, ele liberta, fica um tempo em paz sem guerra. Israel peca de novo, começa a adorar outros deuses, outro povo vem, subjuga Israel, eles clamam, Deus manda outra pessoa e assim vai por diante. Mas muito interessante o jeito que Juízes conta, é muito legal. É a forma, a linguagem e como é sucinto, ele não fica enrolando muito, bem dinâmico o livro. Eu acho esse livro fantástico, né? Eu sou muito suspeita a falar, porque é um dos meus livros favoritos na Bíblia toda. A história é intensa e curta. Tu não perde muito tempo. Tu lê e tu fica confabulando na tua cabeça, falando: meu Deus, olha só, o versículo 31 resume a história inteira. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anatia, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Ponto. Acabou, essa foi a história de Sangar, é isso. É isso. E tipo, assim, eu gosto muito da história completa, né? A partir do versículo 12 vai estar contando a história de Eude, que foi um cara brabo também, que matou o rei gordo. Achei muito engraçado, com todo respeito a todos os gordos. Mas muito bom o jeito. Muito bom. Eu quero saber quem escreveu Juízes. Eu não sei quem foi. Se você souber, diga pra gente. Tu sabe, Rômulo? Não sei. Eu também não sei, não. Eu acabei de falar que eu não sei. Ai, gente, tô com sono. Enfim, eu não sei quem escreveu Juízes, mas se vocês souberem, diga nos comentários, porque eu quero muito saber, porque esse cara é brabo, entendeu? Acho muito interessante o jeito que ele conta, em detalhes e curto. Ele fala que o Eude matou o rei com uma facada e o rei era tão gordo que se perdeu até o cabo dentro da barriga do rei e era tanta gordura que cobriu o cabo do negócio. E ele trancado lá dentro do possível banheiro dele, o pessoal achando que ele tava, né, nas necessidades ali, fazendo o cox dele, o cocôs. E aí ele não sai, demora muito tempo, aí eles resolvem entrar, quando entram, tá lá, morto pela gordura dele. Não, foi morto pela facada, mas eu achei interessante. Ai, da gordura, tão interessante, então eu consigo ver a cena. Gente, fantástico. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse Sangar aqui, como assim matou 600 filisteus com uma guilhada de bois? Como assim? Gente, Primeiramente, o que é a aguilhada? não tenho a mínima noção. Vértebras do animal ainda não descamada. Ele pegou simplesmente as vértebras do boi e deu chicotada nos caras, basicamente. Tipo, o rabo? O que ele pegou? Como que ele pegou uma vértebra do boi e jogou? Ah, tá, aqui, ó. A aguilhada de bois é uma vara longa com uma ponta metálica afiada, usada para guiar ou instigar bois. É o chicote, galerinha. Não, é tipo uma lança com uma pontinha de negócio pra você ficar dando uma petelecada, uma furadinha no boi, sabe? Ah, então é tipo aquele tridente de Satanás que botam nos desenhos. É, Ele é. matou 600 homens com isso. Meu Deus. Caraca, maluco. Eu consigo criar toda uma novela na minha cabeça. Deve ter sido muito interessante. Eu também achei interessante que no versículo 28 vai falar como que Eude tratou isso. Sangar é só esse versículo, tá, gente? Acabou, é isso. Quer dizer,
voltando para Eude, no versículo 28, vai dizer que ele faz isso, ele mata o rei, ele sai andando, bate o sino lá da cidade e grita: me sigam. O Senhor entregou Moabe nas nossas mãos, vambora, filho, bora. Bora que é tudo nosso. E aí eles atravessam o rio e matam cerca de 10 mil moabitas. Aí que fala que não é Moabita raquítico fraco, não. Fala que todos eles eram fortões. Fortes e Então, vigorosos. E não sobrou um só, mané. Um só pra contar a história não sobrou. era só homem de guerra. Caraca, cara. E aí e eu também achei legal que, pelo jeito, vai acabar sempre do mesmo jeito. Ele também libertou Israel. E por causa de Eude, eles ficam 80 anos em paz. E aí acaba a paz, por quê? Porque eles resolvem sair da paz. Porque o ser humano é estranho, né? A gente gosta de um problema. Deus, é muito bom que Deus tenha tanta misericórdia da gente, porque o que seria da gente se a gente decidisse mesmo o que é certo na vida? Meu Deus! Caraca, todas as vezes que eles têm a oportunidade de errar, eles não perdem nenhuma. Todas eles Não aproveitam, mesmo. todas elas. É impressionante, não tem uma oportunidade que eles perdem. Ai, Não. gente. Olha aqui pra pecar, ó, Ah, ui. gente, no capítulo 4 vai estar falando de ninguém mais, ninguém menos do que ela, a diva da Bíblia, a mais. A maravilhosa, a top das tops das feministas certas, tá? Porque a gente vai ter Jezabel ainda nessa história aqui, e a gente vai ver outra pessoa empoderada aqui, mas poderia Falado ser errado. desempoderada. Era melhor. Pensando bem, era melhor não ser. Mas Débora é alguém que usa tudo que ela tem de bom pro bem. E essa história é maravilhosa também. E muito curta também. Então vambora. Eu tô falando, gente. Todo Maluco. adjetivo pra essa mulher é pouco. É pouco. Ela é só a mulher mais fenomenal da Bíblia. Me perdoem, fãs de Maria, Ruth, Esté, sei lá o quê. Raquel. Gente, Rebeca, Sara. Gente, Débora. E Débora, aí, esse capítulo é tão bom. Sério, se você é mulher e você não lê esse capítulo, você diz que você é crente. Você está sendo crente errado, com todo respeito. Porque, meu Deus, que capítulo fenomenal. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Aí ele vai. Cara, aí não basta só a história de Débora, que é muito bom. Leva na frente da guerra. O cara vira e fala assim: se tu for, eu vou, mas se você não for, não vou. Pô, trouxão. Aí ela vira e fala: não seja por isso, mas agora, filho, não será tua, porque vai ser, ó, a guerra vai ser o quê? Aqui, ó, no peito da mãe, aqui, ó, pega. E tu acha que tá bom? Não, ela ainda que dá o comando. Quando chega lá na hora, ela vira e é ela que fala: vá. Esse é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Que isso? Aí imagina. Os caras correndo, pá. Ganharam muito bonito. Pô, 10 mil homens. Ela comandou 10 mil homens na batalha. A mulher era profetisa, juíza, guerreira, líder de Israel e ainda era esposa. A mulher era tudo. É maravilha. Versão melhorada. Você acha assim, tá bom, esse capítulo já tá maravilhoso, que história de uma mulher fenomenal. Aí vem outra mulher fenomenal, chamada Jael, que tem uma das mortes mais... tem uma das mortes, não. Que comete uma das mortes, assassinato, sei lá que seja, mais fenomenais desta Bíblia, meus queridos, na minha opinião. Pelo menos até agora, do que eu sei, né? Tem muita coisa que eu tô descobrindo também, tá? Mas é que eu tenho um gosto especial por esse livro. Eu vou falar isso 1000 vezes. Gente, enganou o homem, ela ainda deu leite pra ele, botou ele pra deitar, cobriu. Nana, neném. Aí quando ele falou, fica lá na porta, você, querida, maravilhosa. Mulher frágil, né? Nunca vai fazer algo contra ele. Aí ela vai lá pra porta como quem não quer nada. E você acha o quê? Que ela vai entregar ele, né? Porque você pensa, ela fica aqui no clímax. Ela vai lá pra porta, ela vai entregar.
Ela é muito melhor que isso. Ela é braba. Calma, que só fazer a fofoca não tá bom. Isso não é uma morte digna, né? Aí o que ela faz? Ela pega uma estaca. Uma estaca na tenda e um martelo. Ela não só pega a estaca e blá, não. Não. Ela martela. Ela pega o martelo, ela martela enquanto ele tá ali dormindo na têmpora. O que é uma têmpora? É no osso temporal. É como No se meio é da atrás da testa. orelha. Não, é na orelha. Ah, é tá, da orelha. É. Nossa, jurava que era no meio da testa. Ia ser muito bonita essa cena. Ele É, tava gente. deitado de lado, provavelmente, né? O rosto de lado, ela botou ali no brau. Mano. E o pessoal, o pessoal, isso eu dizendo de mim mesma, quer falar de Pedro que cortou a orelha do soldado, porque ele era impulsivo, porque não sei o quê. Pô, muito que bem. Débora não, Jael era, e pro jeito certo, no ponto certo, do jeito que tinha que ser. Que isso, que mulher, galera. Que capítulo de mulheres fenomenais é esse aqui? Meu Deus, mais nada dizendo, não tem como. Olha isso aqui. Leiam. Maravilhoso. E curto, ainda é o consolidado. Vocês acham que tava bom? É porque o capítulo 5 vai pra mostrar que tem como melhorar. Tem como. Mas vai agora falar mais uma característica da braba da Débora. Ela ainda é cantora e compositora. Compositora. A braba tem nome mesmo, tem nome. E o povo fala dela de um jeito muito legal também. Desperte, Débora, desperte. E rompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros. Cara, até pra falar assim, os líderes estavam com tal fulano. Não, tá aqui, os líderes de Sakai estavam com Débora. Quando que vocês viram uma mulher ter esse tratamento até aqui na Bíblia? Meus queridos, revolucionou uma história inteira. Uma história inteira. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Imagina ela cantando isso, imagina essa frase. E aqui na minha Bíblia tem uma letrinha do lado, que aí se eu for no. Qual o nome disso? No rodapé, lá embaixo, vai estar dizendo que até que você, Débora, se levantou. Eu imagino um dueto, deve ter sido muito legal. E do jeito que é essa música aqui, que eles estão comemorando, que acabou de ter uma guerra e tal, e falando de outras tribos que não ajudaram e tal, eu acho que era uma festa. Eu fico pensando, o pessoal tava dançando, comemorando, deve ter sido muito legal, deve ter sido muito animado. E aqui eles vão contar também, agora de novo, de um jeito também muito legal, um jeito diferente, o que a Jael fez, a história dela. E é muito legal como eles falam, eles comparam assim o que ela fez com esse cara, com o que Deus faz com os inimigos. Cara, muito legal. E também o jeito que ela caçoa mesmo. Ela debocha do jeito que Cícera via as mulheres. Cícera é um homem, tá? É esse rei que ela matou, se chama Cícera, mesmo que seja um nome de mulher hoje, aqui no Brasil. Aqui é o nome de homem. Rapidinho, só corrigindo, não é o rei, não. Ele é o comandante do exército. Ah, tá. Comandante do exército. Obrigada. Aí você imagina, ele tratava as mulheres a ponto de ter ali as mulheres lá fora com as roupinhas coloridas, duas moças para cada homem, uma ou duas, roupa colorida, toda ali, intocável, e ela ali dando, ele pediu água e ela deu coalhada, olha que trabalho, na melhor tigela, você viu ele como um príncipe, como uma mulherzinha faria na cabeça dele. E aí ele faz brau! E mete uma estaca na orelha dele. Gente, que mulher fenomenal. Ai, coisa linda, gente. Aí depois querem dizer que a Bíblia é machista. Meus amores, vamos querer ler. Vamos. Agora vocês têm um argumento. Quando falam assim, porque Deus não sei o que das mulheres, você fala, Juízes 4, Juízes 5. Não,
Juízes 4, Juízes 5. Juízes 4 e 5. Meus queridos, isso aqui é elite. É elite. Depois de Uma Mulher Incrível, a gente chega na história de Gideão. E pra quem já conhece a história, a gente já acha que Gideão já chegou sendo aquele cara brabo que vai libertar Israel, mas o maluco era igual o Josué. Medo, 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 medo que tinha no começo. Acho que ele era pior. Porque Josué, Deus virava e falava assim, seja forte e corajoso. Mas você não vê Josué falando, tô com medo. Tu não vê ele duvidando de nada, em momento nenhum. Só teve um momento, na verdade, que ele falou, Deus, você trouxe a gente pra cá pra isso e tal. Mas Gideão tá o tempo todo duvidando. Gideão tem medo de tudo, o tempo todo. E aqui no começo do capítulo 6 a gente vê Israel novamente, né, caindo em pecado, abandonando a Deus depois de tudo que Débora fez, dá tempo de paz. Israel volta a adorar os outros deuses, e aí Deus manda o outro povo para subjugar Israel, e aí eles fogem para as montanhas para poder se esconder. E aí eles ficam lá, não conseguem plantação de nada, e aí o povo clama e Deus fala que vai mandar alguém para poder salvar eles. Mas antes disso, Deus dá um aperto lá, né? Fala que ele que é o Deus que libertou do Egito com mão forte, não sei o quê, e pergunta por que que eles continuam desobedecendo a ele, né? E aí chega a história de Gideão, que aparece lá, que fala que ele é o menor da tribo dele, que é uma das menores tribos, ele é o menor da menor, basicamente. Deus tem isso, né? Ele gosta de pegar o menor dos menores, né? Ver com Davi, com Gideão. E ele tem essa questão de, através dos mais fracos, ele faz forte. É muito interessante isso, né? E É aí, verdade. é, ele pede pra Gideão. E aqui achei interessante essa parte de que a gente vê um pouco esse medo de Gideão, né? Que ele pede, Deus pede pra Gideão quebrar o altar de Baal e o poste de Acerá. E aí Gideão fica com medo e faz isso de madrugada para que ninguém possa ver que foi ele. Fica com medo de verem o povo de Israel ver que ele tá derrubando o poste lá, o altar de Baal. E o povo fica boladão depois que descobre que foi Gideão, né? E vai lá atrás dele pra matar ele. Aí o pai dele se defende ele, fala que quem é Baal, se ele fosse Deus de verdade, ele protegia o seu próprio altar. Mete uma dessa aí. Só que Gideão, mano, ele não acredita, mano. Ele tem muita dúvida. Ele toda hora, se é tu mesmo faz isso, se é você mesmo faz aquilo, se é você mesmo faz isso, falando pra Deus e Deus dá a ordem. Deus já provou que é ele, que tá com ele, já deu a ordem pra Gideão e Gideão continua. Mas se for pra eu ir, que essa lã fique molhada. Aí ela vai ficar molhada. Aí ele, não, agora se for pra eu ir mesmo, só pra ter certeza, se for pra eu ir mesmo. Agora ela vai ficar seca, tudo fica molhado em volta, mas ela fica seca. E Deus, com a sua misericórdia que tem, vai e atende o pedido dele. Mas, cara, maluco aqui, misericórdia. E tem muita gente que é assim hoje em dia, hein? É. Eu acho que o problema de Gideão é assim, na minha concepção, Deus conhecia Gideão muito bem. Deus sabia da capacidade de Gideão e Deus sabia mais ainda da própria capacidade através de Gideão. E quando Deus escolhe Gideão e dá aquilo que Gideão pede, porque Deus podia simplesmente cansar e não fazer. Eu escolhi alguém que tem mais coragem. Não acredito que Gideão era a única opção no povo todo. Na Bíblia, pelo menos, não está falando que ele era a única opção. Mas até agora a gente não leu nada disso. Só que, cara, Gideão, o problema de Gideão não é a falta de confiança em Deus. Eu sinto que não é. Eu acho que a falta de confiança em Gideão é nele mesmo. Ele acha assim, como que um Deus tão poderoso vai me escolher? Eu que sou tão pequeno, que sou tão fraco, que sou tão frágil, sou tão pecador, sou tão medroso. Ele se coloca de lixo para baixo, sabe? Ele é o cocô do cavalo do bandido. E, de fato, pelas situações que ele apresenta, que ele vai debatendo com Deus, ele é. Eu pontuei algumas características que eu percebi na fala dele e que são comuns. Aí eu convido vocês a refletirem se isso não é algo que a gente acaba colocando na nossa vida, que a gente faz a mesma coisa que Gideão e a gente acaba perdendo várias bênçãos, porque Deus ele teve paciência com o Gideão, ele tem paciência com a gente, mas enquanto o Gideão tá ali duvidando, ele não tá vendo a promessa de Deus se cumprir, ele tá perdendo o tempo dele, cara. Na verdade, ele tá perdendo tempo de vida.
se ele confiasse em Deus e nele, assim, de primeira, não digo nele em si mesmo, mas assim, que Deus é tão bom e Deus É é tão capaz de cumprir grandioso. as promessas na vida dele, né? Exatamente. Não existe assim. Eu acho que a linha é muito tênue entre você acreditar que Deus é muito grandioso e você é um pecador que não merece, mas que Deus é misericordioso. E você acreditar que Deus é muito grandioso e você é muito pecador pequeno e que por isso você não tem o perdão e por isso você não merece, por isso Deus não vai te escolher e por isso você é a pior pessoa do universo e por isso, entendeu? Porque e o pior é que essa linha ela divide uma coisa que é louvável de uma coisa que é completamente errada. Porque é louvável você entender que Deus é muito grandioso e você é pecador. Isso é o certo. Mas você achar que Deus não vai fazer nada através de você porque você é isso e aquilo outro, você está limitando o poder de Deus. Primeiro, você está duvidando do poder dele. E segundo, que você está se colocando como alguém inútil. E na Bíblia mesmo fala que uma árvore boa dá frutos. Que não existe, não existe. Você tá ligado a Cristo, você tá ligado a Deus e você não dá frutos. Então, se você se sente abaixo de lixo e você não se permite ser usado porque você se acha abaixo de lixo, então você tá reduzindo na sua cabeça o poder de Deus. E aí tá muito errado. E Gideão, ele faz isso, mas Deus, ele tem muita paciência com Gideão. E Deus tem muita paciência com a gente também. Talvez Deus até nos mostre a história de Gideão com esse objetivo, de mostrar, olha, vocês são tudo isso mesmo, vocês acreditam nisso tudo, você piora a situação quando você se sente isso tudo e você se considera e reafirma isso. Mas eu tenho paciência até você acreditar, eu tenho paciência até, eu vou estar aqui até você perceber que não é você, não importa o que você é. No fim das contas, não importa o que você fez, deixou de fazer, se você é o brabo, se você não é ninguém, eu uso do mesmo jeito. Ele acabou de usar a mulher mais braba da Bíblia até agora, assim, de conjuntos de características. Se fosse hoje, assim, ela ia ser a pessoa do concurso mais brabo, a pessoa que fez a faculdade mais braba, a pessoa mais rica, a youtuber mais famosa, ela ia ser tudo de mais brabo, assim. E pegou o cara mais fuleiro, que ninguém dava nada por nada, entendeu? Logo em seguida. E aí tu fica assim, caraca, Deus usa dois extremos. E ele quer mostrar que ele usa mesmo. Agora vamos para as características de Gideão. Primeira coisa, eu estou analisando o versículo 13. No versículo 13, a primeira coisa que Gideão fala é se. Ele duvida, ele já começa duvidando. Se o Senhor está mesmo comigo. Aí o segundo ele fala, por quê? Ele já começa a contestar Deus. Primeiro ele duvida se é Deus mesmo. Segundo ele contesta Deus. Por quê? Contesta a justiça de Deus. Porque se Deus é tão bom, então por quê? Quem nunca se perguntou isso, gente? Depois, ele vai falar onde está as maravilhas de Deus. Ele vai perguntar para Deus da justiça dele, mostrando que ele tem uma ideia melhor de justiça. Olha, eu tenho uma ideia muito boa de justiça que Deus não colocou. Que Deus é esse que não fez algo tão bom? Já que ele se colocou nesse momento aqui mais justo do que Deus. Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que seria melhor se Deus fizesse tal coisa. Porque tal pessoa merecia isso. Porque essa situação tinha que ser tal coisa. Porque uma pessoa tão boa tá passando por isso. Quem somos nós para definir isso? Quem é Gideão no rolê? Mas Gideão tá aqui falando. E Deus paciente. Depois, ele vai lembrar daquilo que ele sabe sobre Deus e usar isso para apontar a Deus e culpar Deus pelo erro dele. A próxima característica de Gideão, né, que ele vai citar aqui no versículo 13 ainda, é ele falando assim, mas agora o Senhor nos abandonou. Como se fosse assim, Deus largou esse povo tão bonzinho, né? Deus que é ruim. Não é eles não que se revoltam contra Deus o tempo todo. Não é o próprio Gideão que não tem coragem nenhuma de se posicionar no meio do povo dele. Não é, não. O mal da sociedade, as pessoas morrendo, essa violência toda, tanta gente boa sofrendo, é por culpa de Deus. Porque se Deus existe, então por que o mal existe? Essa pergunta existe o tempo todo. Somos Gideões. Somos Gideões espalhados aí pelo mundo todo,
cheio de Gideão e Deus paciente com a gente. Deus nos mostra com essa história que, cara, não importa. Mesmo que você esteja todo errado, e ele estava. Aqui tá a prova que Gideão estava todo errado. Deus teve paciência e falou. Deus fala no versículo 14. Ele vai falar, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem tá te enviando. Meu filho, com essa força aí tua michuruca, você vai assim mesmo. Porque não é a sua força, sou eu. Quem é que tá te mandando, filho? Sou eu, o brabo. O Deus Altíssimo, o único, eu sou. Quem é você pra achar que você é pouco, que você é muito? Tô nem aí, filho, pra você. Eu sou o Deus que criou tudo isso aqui. O que é isso? Diante de tudo que eu já fiz, tudo que eu sou, tudo que eu posso fazer. E daí? E daí? Sabe? Falou através de uma mula. E, pô, cara, na moral, a gente é muito idiota, né, cara? Ai, eu me sinto muito idiota quando eu leio isso. Ai, Deus, muito obrigada pela tua misericórdia. Eu queria, assim, me julgar mesmo, julgar a gente mesmo aqui nessa história, porque eu acho. E tem vários pontos que eu fui destacando. Eu vou lançar. Eu tirei foto das minhas marcações dessa história. E eu vou botar no story no dia que eu postar. Talvez eu, não sei, faça algum post sobre isso. Porque Gideão é uma história muito longa, dá pra usar muitas situações aqui. Apesar de ser um capítulo só, assim, dessa parte da covardia de Gideão, ainda dá pra tirar muitas lições, tanto sobre o caráter de Deus e a misericórdia dele, o quanto Deus é bom, quanto ele é grandioso, quanto a gente é pequeno e o quanto a gente é medíocre mesmo. A gente é ruim, burro. A gente A é gente sempre burro. se coloca no posto de vítima, né? Aqui E não Gideão só de faz vítima. isso. Não, mas o que Gideão faz aqui é se colocar no posto de vítima. Tipo assim, eles erram, eles se afastam de Deus e aí ele pergunta por que que Deus se afastou deles, como se eles fossem a vítima, como se Deus tivesse se afastado, não eles que se afastaram, entendeu? Sim, e Deus que é ruim ainda. Pois é. E não só é vítima, como Deus é vilão. E eu acho engraçado também que é uma característica que essa geração tem muito. E eu faço parte Muito. dessa geração, tá? Mas ele não só se coloca como vítima, mas como protagonista. Ele é a vítima e o papel principal. Ele é o menor de todos, o pior, tudo isso. Mas ele é tão importante, ele é tão importante que ele vai ficar alugando Deus para dizer assim, faz isso, faz aquilo. Se tu é tão bom que a minha ideia, como a minha ideia é boa diante do que você faz, sabe? Olha, como que eu vou libertar Israel? Eu sou isso, aquilo. Eu sou tão protagonista da história que, importa quem eu sou, porque quem eu sou é mais importante do que quem Deus é. Ele é a vítima e o protagonista. O mocinho. O mocinho. Gideão é o mocinho. O coitado. Ai, coitada de minha coitada. Ai, que raiva. Gente, tenho vontade de bater a cabeça na parede. Na parede. Sinceramente. Gideão, meu querido, como tu me representa. Que coisa horrível. Não é o tempo todo, tô tentando. Mas fica de lição. E vamos ver o que vai acontecer agora no capítulo 7. Vamos ver se Gideão vai acordar pra vida, né? Chegamos ao capítulo 7, que vai contar a história da guerra entre o povo de Israel, liderado por Gideão, e os midianitas. Aqui no comecinho, Deus faz uma redução no número de soldados que Gideão vai usar para atacar. Ele reduz duas vezes, se eu não me engano, né, vida? Primeiro é de 32 mil pra 10 mil. Aí você pensa, pô, 10 mil, né? Já dá pra dar. Aí Deus fala, não, tem muita gente, diminui mais. E aí de 10 mil vai pra 300. E aí sobra Gideão e mais 300 pessoas. E eles fizeram aquele filme 300, diz Esparta Brincadeira. Mas foi quase aquilo lá. Os espartanos se inspiraram em Gideão. E aí, depois que eles fizeram isso, Gideão ainda estava com medo, ao ponto que Deus fala, ó, você vai descer essa noite lá pra atacar eles. Mas se tiver com medo, vai com tal pessoa. Vai com o... Qual que é o nome Uma. dele? Pura. Vai com o Pura. Pura. Aí ele foi com o Pura, né? Tava com medo.
Aí um dos soldados lá do acampamento tava falando um sonho e ele cita o nome de Gideão e do pai dele. Né? Gideão é o filho de Joás. Aí Deus entregou o acampamento dos Midianitas nas mãos dele. Aí depois que Gideão ouviu isso, ele voltou, acordou geral e falou: levanta, 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 que é agora ou nunca. E aí eles desceram com trombeta e jarros de cerâmica. Quando deu meia-noite, eles tocaram as trombetas, tacaram os jarros no chão, os malucos ficaram cheios de medo, confusos, começaram um a se matar o outro. E aí foi isso. Aí os malucos depois correram e Gideon foi atrás dele com os homens, convocou outras tribos lá pra caçar eles e aí matou todo mundo. Mas Gideon continuou com medo, né? Ele teve um choque de coragem, cara. Tipo assim, vambora, vambora. Mas assim, caraca, quantas vezes Deus provou pra ele que tava com ele? Nem sei, eu perdi até as contas. Nem sei quantas vezes. Mas nem é isso. Nesse capítulo, eu não queria destacar tanto o Gideão quanto eu destaquei no capítulo anterior, sobre a falta de coragem dele. Mas sobre como Deus prova o quanto ele não precisa das pessoas. Exatamente. Tanto de um jeito, né, literal, de ele não precisava de muitas pessoas, ele não precisava de mais pessoas. Não precisava de pessoas pra fazer isso. Os caras não fizeram nada, né, que precisasse deles Não, ali, de literalmente só verdade. tocaram a trombeta e quebraram os vasos, e é isso. Pois é. E não precisa de pessoas para ele fazer a obra dele. E aí eu trago uma reflexão aqui bem curta. Cara, se você não fizer aquilo que Deus pede, se você não pregar o evangelho, Deus vai dar um jeito de pregar de qualquer forma. Quem vai estar perdendo é você, sabe? Ele não precisa das pessoas. Ele não precisa de você para ir até fulano e falar. Ele não precisa. Ele te escolhe para te fortalecer, para te fazer mais fiel a ele, assim como ele fez com o Gideão. Precisava de Gideão. Gideão fez o quê? Mudou o quê? Gideão tá ali ou não tá? Podia ser qualquer pessoa, mas Deus escolhe Gideão porque ele quer ensinar a Gideão alguma coisa. E ele escolhe a gente também com esse objetivo. Não porque ele precisa da gente, mas porque a gente precisa dele. Ai, PH. Eu também marquei o versículo 22, que diz: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Isso me traz outro pensamento também. Esse daqui é para quando a gente tem um problema na vida e que a gente quer resolver, sabe? A gente fala, ai, não sei o que eu vou fazer, fica batendo cabeça, ou então fica planejando uma vingança, fica planejando fazer alguma coisa, fica planejando resolver o problema, fica orando, querendo uma resposta, perturbando a vida, a própria vida, sabe? Cara, Uhum. eles mesmos se mataram. Cara, você não precisa fazer nada. Você só precisa confiar em Deus, cara. O que ele mandar você fazer vai dar certo. E às vezes ele vai mandar você fazer nada. Nada. E ele vai deixar as próprias pessoas se destruírem, a própria inveja se acabar na própria inveja, sabe? O invejoso se afundar na própria inveja. O mentiroso se afundar na própria mentira. Isso é o que a gente mais vê por aí, cara. A gente fica desesperado, mas quem é ruim se acaba na própria iniquidade, como o próprio povo de Israel se perde nele mesmo. Ninguém nem precisa fazer nada, ninguém precisa interferir, Deus não precisa fazer nada. Israel mesmo se perde, se lasca sozinho. Não precisa se vingar, não precisa fazer nada. Então, não precisa contar com a justiça das suas próprias mãos, porque você é um fraco. Prazer. Fraco. Quando você olhar no espelho, você se olhar e falar, caraca, eu sou brabo. Não, você é um fraco. Parabéns, você é um fraco. Mas você tem um Deus muito grande, que faz você algo muito mais do que forte, que faz as coisas serem revolucionárias e extraordinárias dentro da sua normalidade. Deus faz os seus problemas se matarem neles mesmos. Cara, e aí sim tu se torna brabo em Deus. Em Deus. Gideão nos ensina essa lição. A gente é fraco mesmo, mas em Deus a gente é muito mais do que forte. Amém. Amém. Então, no capítulo 8, a gente vê a continuação da história lá da guerra
que Gideão estava tendo contra os midianitas. E aí conta a derrota dos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. É, não tem muito o que falar sobre esse capítulo. É só que duas cidades recusaram a ajudar eles, e aí depois Gideão foi e castigou as cidades, né? E também essa parte da morte de Gideão, esse manto sacerdotal que os israelitas quiseram fazer de Gideão rei, mas Gideão brabo nessa hora falou que quem tinha que reinar sobre eles era o Senhor e não ele. Então dando um tapa na cara deles, falando quem é o rei é Deus, não é homem. Eu acho que é porque ele entendeu a maldade do povo. Ele entendeu que o povo ia pegar ele como um deus, como um objeto de adoração. Por isso que ele fala, quem tem que reinar sobre vocês é o Senhor reinará sobre vocês. Porque se ele entrasse, ia ser exatamente o que aconteceu com o que ele vai fazer a seguir, né? E também achei que os dois reis não só negaram, como caçoaram na cara dele. Falaram, você não tá com Zeba e Zalmuna aí? Tá pedindo comida por quê? Eu não entendi muito bem o que uma coisa tem a ver com a outra, Eu mas foi um também deboche. não. Falaram no sentido de deboche, de caçoar ele, né? Na época isso devia ser meio cômico, sei lá. Uhum. Aqui eu não entendi não, mas devia ser. Eu não consigo nem trazer para um sentido aqui. Seria tipo, vocês não estão com os dois brabão aí? Se vocês conseguiram prender os dois, por que vocês não conseguem pegar comida? Será que não é nesse sentido? Por que vocês estão passando necessidade se vocês estão com os dois mais brabos? Pega a comida deles, dá o jeito de vocês, mata eles, pega o dinheiro deles. Tá aqui batendo igual mendigo na porta dos outros? Será que é nesse sentido? Pode ser. Aí ele fala, espera só, que depois que eu matar eles, eu vou matar vocês. E ele mata mesmo. Muito bom. E engraçado é que na primeira cidade acho que ele nem mata, ele só dá chicotada com vara do deserto, tu viu? Ah, é. Ele pega os Verdade. 77 líderes da cidade e dá-lhe chicotada neles. Mano, que aleatório. É aleatório mesmo. Também, quando ele mata Zeba e Zalmuna, ele fala que eles mataram os irmãos dele, os irmãos de sangue. É, E ainda fala que pouparia a vida deles se eles não tivessem matado, se eles tivessem poupado a vida dos irmãos dele, que ele também pouparia a vida deles. Mas que eles não tiveram misericórdia, então que ele também não vai ter. Ele não fala desse jeito, mas interpretando aqui pra vocês. E aí ele fala pro filho mais velho dele, fala, mata eles. E aí o filho fica com medo, porque ele era muito novo. Ele pegar e já sair assim matando os outros. Imagina, eu não consegui lidar com o fato de eu ter matado uma pessoa assim, no fio da espada. E aí os caras ainda estão prestes a morrer. Eu imagino a cena deles ajoelhados, amarrados, alguém com uma espada na frente deles, o outro que acabou de falar, mata eles, e ainda assim eles zoando. Eles não se arrependeram em nada. Eles ainda ficaram tipo assim, tu não é homem? Mata aqui então. Cadê? Tu não é o brabão? Você tem que matar a gente pra ver se você vira homem. Só um homem é capaz de fazer isso. Ainda fica zoando o cara. Aí, o que acontece? Gideão toma a frente e fala, Vral, e mata. Foi uma morte, eu acho que uma morte até tranquila pra todo esse deboche. é. E aí vem aqui só terminando falando da morte de Gideão, né? Também pra mim não teve nada demais, só falou que ele teve filho pra caramba, o maluco teve 70 filhos. E várias mulheres. E aí depois que ele morreu, o povo voltou a pecar, como sempre, de praxe. Típico. Fora que eles usaram aquilo que o Gideão usou pra adorar a Deus, que foi, pediu os brincos do outro povo lá, pegou e fez, dos ismaelitas, pegou e fez o que é isso que ele fez? Uma Um manto capa sacerdotal é sacerdotal. um manto. E ele colocou na cidade dele. Mas também É, que ideia de Jerico, com todo respeito. Vai é, pegar um manto sacerdotal, fazer e colocar lá na cidade dele, igual um deus, e acha que esse povo aqui, logo eles, que adoram um é. pedacinho de qualquer coisa pra dizer que é Deus, e achou que Hum. não ia dar em nada. Aí vai lá, bota lá, por muito que bem.
Foi lá Israel todinha e falou: olha que bacana, vamos adorar essa coisa. Fantástico. Ótimo. E também achei interessante a última frase do versículo 27, que é: e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família, ou seja, foi Eles problemático também. para eles também. E me parece que eles também adoraram. É o que parece mesmo. Pô, eu ia elogiar ele nesse capítulo 8 até chegar nesse versículo. Porque eu ia falar, agora Gideão virou homem! Nesse capítulo 8. Tô Moleque, é o falando. moleque, é o moleque. Eu ia falar igualzinho Zeba e Zalmuna falaram no filho dele. Aí ele Hum. me vem e comete isso, então nem vou falar nada. É isso. Enfim, Gideão. Gideão sendo Gideão. Gideão, sendo Gideão. Agora no capítulo 9 vai ser uma história fantástica. Aquela assim, dá gostinho de ler. Que delícia. Vai assim, tem todos os passos para uma história perfeita. Ela tem o início, o meio, uma parada que tu fica assim, caraca, não tem solução, e um final maravilhoso. Vai estar contando a história de Abimeleque. Lembra aquele filho da escrava? Exatamente, o filho de Gideão, que era com a concubina. Pois muito que bem. Abimeleque, ele vai fazer tudo do pior possível. Se Gideão já não era um cara muito lá aquelas coisas, e a gente sabe que mesmo assim ele foi usado por Deus para perder pão doce, agora a gente vai ver Abimeleque sendo o pior ser humano que já passou até aqui. Assim, sinceramente, dentre todos os israelitas, o povo que veio da descendência de Abraão, eu não vi nenhum cara tão ruim quanto esse daqui, na moral. Aí o cara chega, resolve fazer justamente o contrário do que Gideão falou no capítulo anterior, né? Que a gente leu aqui no capítulo anterior, falando que o Senhor ia liderar sobre eles, reinar sobre eles. Agora, Abimeleque vai vir falando, quem é melhor do que eu para liderar vocês? Vambora! Vocês querem que 70 pessoas governem um só? Que eu sou perfeito pro cargo. E aí os idiotas, com todo respeito, vão lá e falam, beleza, ele é nosso irmão, vamos deixar. E aí, sabe o que o querido, desquerido faz? Ele vai lá na casa dos irmãos, ele mata os 70. Os 70 irmãos, ele mata a família inteira dele mesmo. Gente, que? Exatamente. Eu tô assim ainda. E não bastando, o cara não só chegou lá, matou os irmãos, tá fazendo tudo errado, adorando os deuses, zoando, fazendo um circo do povo. Ele ainda deixa. Um cara consegue, né, sobreviver, esse cara foge. Daqui a pouco esse cara volta. O nome desse cara é Jotão. Esse irmão, chamado Jotão, ele vai chegar e vai falar: vocês são burro? Na linguagem deles da época, ele vai falar: vocês são burro? Vocês vão mesmo escolher essa árvore de espinho para matar vocês? Porque se vocês querem saber se vocês realmente estão apoiando isso, então eu vou jogar uma praga em vocês, ó. Isso vai se voltar contra vocês e vocês vão se arrepender, entendeu? Do mesmo jeito que ele fez com os irmãos dele, vocês vão sofrer, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. E se vocês não fizeram por mal, saibam que vocês têm que tirar ele do poder e tal. E aí, o povo vai lá e fala: ótimo, continue aqui, Abimeleque, muito bom. Uhul! Como sempre, eles tomando boas decisões. E aí vai lá, acontece um caos que, meu Deus, as coisas acontecem muito rápido. Eu recomendo que vocês leiam para conseguir entender melhor. Mas enfim, Abimeleque vai parar no meio dessa cidade dele mesmo e vai matar geral. Porque um cara se revolta e fala: eu sou mais brabo do que ele. E aí o cara fala mais do que faz. Na hora de pegar, porque ele falava assim: não, porque eu vou entrar em combate. Não, porque se ele quiser, ele vem aqui, ó, bate de frente comigo. Porque se ele vier aqui, ó, joga no meu peito que eu ganho dele. Aí na hora que jogaram no peito dele, ele fez o quê? Correu. Correu mesmo, correu, peidou. E aí depois que ele foi embora, o que aconteceu? Abimeleque ficou pistola porque a cidade apoiou. E foi lá na cidade e matou geral. Mas ele matou geral e não bastando, ele ainda pegou e botou fogo e saiu botando uns galhos para botar fogo o mais rápido possível, assim.
nas cidades do lado, ele saiu guerreando contra o próprio Israel e acabando com todo mundo, e ficou uma loucura. E aí, nessa, uma das cidades consegue fugir para uma fortaleza. Chega lá nessa fortaleza, eles conseguem se prender e ele vem botar fogo na fortaleza. E aí vem uma Mona, uma querida, mais uma mulher extraordinária da Bíblia, que simplesmente é fantástica e astuta, e corajosa e rápida. E ela só pega um pedregulho, taca lá de cima e mata. Não mata o cara. Não mata o cara. Ela esmaga o cara. Ela esmaga o cara. Eu fico imaginando a cabeça dele amassada assim, ó. Blá, lá, no chão. E aí. Ai, gente, desculpa. Eu espero que vocês não estejam comendo, mas a cena é essa. E aí. Blá, matou o cara, não. O cara quase morreu. Aí o cara ainda tem coragem de falar essa frase aqui, porque toda vergonha pra ele é pouco, né? Ele quer passar no crédito, no débito, no Pix, na moeda daquela época. Ele quer tudo. Ele quer fazer tudo. Aí ele diz: tira a espada e mate-me pro um escudeiro dele, pra que não digam que uma mulher me matou. O maluco não quis ser morto por mulher. Falou, não, tem que ser um homem, nem que seja meu próprio escudeiro, mas tem que ser um homem que vai me matar. Passou vergonha. E o cara vai lá e mata ele. O cara vai lá, mata ele e ele morre. E aí, no final do capítulo, vai dizer que Deus fez cumprir justamente o que Jotão, o irmão dele, que sobreviveu, falou. E aí eu fico pensando, cara, que gostinho, que coisa boa, assim, esse final. E eu achei muito bom que ele sobreviveu. Porque se a mulher tivesse tacado a pedra e ele tivesse morrido, a gente nunca ia ver, assim, ter uma noção, ler aqui a história dele olhando e pensando: caraca, uma mulher tá me matando, eu vou morrer com uma mulher, tá com uma pedra na minha cabeça. Logo eu, que me acho tão brabo. Ai, gente, ainda bem que ele sobreviveu, só pra poder ver a cena, ter certeza assim: caraca, foi uma mulher que tá com essa pedra na minha cabeça. Achei tão satisfatório, gente. Ai, encheu assim, ai, de satisfação. Muito bom. Então, pessoal, os capítulos 10 e 11 vai estar contando agora um pouquinho da história de algumas pessoas que lideraram o povo de Israel. No 10 ele conta a história de três pessoas, que é Tolá, Jair e Jefté. Tolá e Jair, cada um só tem 2 versículos, então é bem rapidinho, só conta mais ou menos de quem eles eram filhos, quantos anos eles lideraram o povo e onde morreram, basicamente. E aí vem a história de Jefté, que começa com o povo novamente se afastando dos caminhos de Deus, e aí Deus entrega eles nas mãos dos povos lá de Canaã, e aí, como sempre, o povo, quando estava sendo oprimido, clamou ao Senhor, mas o Senhor não respondeu ao, ao chamado deles dessa vez. Na verdade, ele até tem uma frase aqui que me chamou a atenção, que é no versículo 13 do capítulo 10, que ele fala assim: mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Maluco, quando ele disse aqui, eu falei, cara, que tapa na cara, mané. Mandou adorar os deuses lá que eles escolheram e falou que não ia mais livrar, não. E aí o povo começou a rogar a Deus, fez sacrifícios e tal, até que o Senhor não pôde mais ver o sofrimento do povo e aí resolveu libertar eles. E aí ele usa o Jefté, o gileatita, para poder livrar o povo. E aí Jefté começa a mandar mensagens pro rei que estava oprimindo eles, falando, né, da história do povo de Israel, que na verdade não tem porque eles estarem atacando eles, coisa e tal. E aí o rei não quer saber de nada, ele simplesmente ignora a mensagem que ele mandou, o rei de Aminon. Então, Jefté fala aqui que o Espírito de Deus se apossou de Jefté e Jefté partiu pra luta, filho. Foi pra lá e vapo, matou os amonitas e aí conseguiu libertar o povo dele. Só que o triste dessa história é o finalzinho, a Dai acho que vai poder explicar melhor, porque eu não entendi muito bem. Essa parte ele fala que se ele vencesse o rei, a primeira pessoa, quando ele voltasse
para a casa que recebesse ele entregaria ao Senhor como oferta, né? Para que essa pessoa servisse ao Senhor, no caso, né? E aí a pessoa que sai é a única filha dele, que não tem nenhum irmão. E por ela ser mulher, né, e vai ser consagrada ao Senhor, ela não vai poder se casar nunca. E aí fala aqui que ela saiu pra chorar com as amigas durante 2 meses, coisa e tal. E foi isso, capítulo 10 e 11. Então, essa parte que vai falar, esse acontecimento que vai falar sobre a filha de Jefté, ele tem um objetivo maior do que esse. Mas tem, na real, se você parar para ver assim por cima, tem 2 objetivos. O primeiro é o objetivo atual e bíblico geral, que é apontar para Jesus, como todo o resto da Bíblia, vai ser o único filho que ele tem, apesar de ser uma mulher, o único filho que ele tem, e ser uma pessoa inocente, e ser um sacrifício vivo para Deus por ele ter feito algo que o povo não merecia. E também tem um outro ponto de vista, que é o da época, né? Ele fez um compromisso com Deus, uma promessa de que se Deus tivesse misericórdia do povo e tivesse com ele, fizesse ele ganhar a guerra, que ele entregaria esse sacrifício. Só que ele falou que é aquela pessoa que passasse, o que passasse primeiro pela porta. Eu imagino que ele devia ter um gado, alguma coisa assim, que ele pensava que o que ia sair pela porta ia ser qualquer coisa, menos a filha dele. Tanto que ele chora, ele rasga as vestes e tal. E eu fico imaginando ele voltando da guerra, cansado, ao mesmo tempo aliviado, ao mesmo tempo feliz, e se deparando com a filha dele e relembrando aquilo que ele prometeu a Deus. Então, para ele foi muito doloroso. E é lindo ver a postura da filha, que aí agora aponta mais ainda para Jesus. Que ela diz que que Deus fez a parte dele, que Jefté tem que fazer a parte que prometeu para Deus também. E que se Deus foi e salvou o povo, e ele fez essa promessa, então que ele tinha que cumprir essa promessa. Ela aceitou, mesmo sabendo que era a vida dela em jogo. Isso me lembra também o filho de Abraão. A diferença é que o filho de Abraão, o Isaac, o filho único, né, que ele dá como sacrifício para Deus, porque Deus pede, ele é salvo, né? Ele não chega ao momento da morte, mas essa filha de Jefté, a única filha de Jefté, ela chega a esse momento de verdade, assim como Jesus. A esperança, que acredito que Jefté ficou no coração, se é que ficou, e a esperança que a gente tem como leitores é que a gente vai encontrar ela lá no céu, e que ela vai ficar perto do pai dela, enfim. E que, como ela foi uma pessoa muito fiel a Deus, fiel com a própria vida, que Deus vai honrá-la de forma celestial. Mas é uma situação muito dolorosa, mas que tem o objetivo de mostrar pra gente o quanto o pecado é pesado, o quanto ele custa caro. Ele custa quem a gente ama. Além disso, ele custa vidas. Ele é doloroso e não existe uma promessa feita a Deus que não seja levada a sério. Quando a gente promete algo a Deus, a gente tem que realmente levar até o final. E Deus, quando ele fala lá no início, no Éden, quando ele fala, cara, vocês vão escolher e vocês vão morrer e tem consequência, ele estava falando sério. E a gente aceitou, entendeu? Esses termos. A gente sabia que Deus falava a verdade desde aquela época. E hoje em dia, quando Deus fala, olha, você precisa seguir a Jesus, você precisa mudar de vida, você precisa seguir os mandamentos, você precisa aceitar a graça para você ser salvo, você precisa mudar a sua vida e se batizar. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê terá a morte eterna. É um compromisso sério. Ele está falando de uma coisa que não é mutável. É muito sério. Não dá para levar no oba-oba como os israelitas levaram. Porque se não fosse a filha de Jefté, seria todo o povo. Seria o próprio Jefté, seria ela de qualquer forma. Alguém precisava morrer pelo pecado daquele povo. E quem morreu foi um inocente. E quando a gente vê assim, cara, mas ela morreu e tal, não sei o quê. Eu esqueci até o que eu ia falar. Ai, que raiva. Ela foi morta? Ela foi morta como sacrifício. Ah, lembrei.
E quando a gente vê assim, e o povo comemora, não é bem comemora, mas faz como memorial. O povo tem o costume de sair durante 4 dias, as moças saem 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté. Mas por que celebrar? Porque foi graças ao sacrifício dela que o povo foi salvo. Isso não lembra vocês alguém? Foi graças ao sacrifício de Jesus que hoje a gente comemora a Páscoa. Foi graças ao sacrifício dos primogênitos que aquele povo foi liberto do Egito, e aquele sangue nas portas, enfim. Então é sempre por meio de um sacrifício. Depois do pecado, é só por meio do sacrifício que a gente consegue a salvação, a libertação. E é sobre isso que essa parte da história tá falando. Mano, nesses malucos de Efraim tem bosta na cabeça, não é possível. Capítulo 12. A gente já leu lá no capítulo 10, não. Foi 9? Sei lá. Me 8, perdi. foi no 8. Que os Efraimitas, sei lá, desceram pra falar com Gideão, perguntar por que você não chamou a gente pra guerra, blá 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 blá. E aí, o Gideão falou: o que eu tenho a ver com isso? Vocês não vieram porque não quiseram, coisa e tal. Chega no 12, os malucos chegam pra Jefté fazer a mesma coisa. Por que vocês não chamaram a gente pra guerra? Se o maluco quer ser chamado pra guerra, por que eles não vão pra guerra, pô? Eles têm bosta na cabeça? Não é possível. Aí Mas eles pior. nem ficaram sabendo. Não, pô, quando tu tá sofrendo, tu quer liberdade, você mesmo luta, pô. Tu tem que ficar esperando outra pessoa lutar. Aí outra pessoa vai, toma a iniciativa, luta, e depois te perguntar por que não me chamou. Pô, cara, isso É é a cara de tipo, qualquer ser humano fazer isso. é tipo Todo trabalho respeito. em grupo, tu não fazer bosta nenhuma. Chegar no final, o pessoal fala, pô, foi mó difícil fazer o trabalho, e você perguntar, por que vocês não me chamaram pra fazer se não tá no grupo? Tu não fez porque tu não quis, pô. Tu tá no grupo, é teu trabalho fazer. Mesma coisa aqui. É pior que eles Aí, dizem ainda assim. Você viu que a gente tava sofrendo e tal. E eu vi que não ia adiantar nada, porque vocês não iam ajudar. exatamente. Ele fala, eu e meu povo estavam numa grande contenda. Embora eu tenha chamado vocês, vocês não me livraram das mãos dele. Ou seja, ele chamou. O que é pior ainda. Porque ele fala, porque vocês não nos chamaram? A gente chamou. E ele não foi. E depois reclama que não foi. Só queria agora de ter livrado o povo de Israel. Não queria lutar, não. Cara, muito bizarro. Aí o pior é que eles vão e entram em guerra contra o próprio povo. E aí perdem, né? E é muito engraçado a parte ali do meio, que aí fala que o povo de Gileade toma uma parte lá da terra dos Efraimitas, sei lá. E aí toda vez que algum maluco ia passar por ali, ele mandava o cara falar chibolete, que é chiclete, chibolete, Chiclete. um chiclete. Chiclete. Mandava falar chiclete. Se ele falasse chiclete, chiclete, aí morria, né? Não podia falar chiclete. A Eu palavra acho era, que, era eu parecida, acho que era chibolete, se tipo. falasse cibolete, já era. Eu acho que era tipo quando o pessoal para os cariocas assim e fala pra gente falar alguma coisa do tipo Falar mosca, biscoito. biscoito. Tinha uma frase que os mineiros ficavam falando pra eu falar. Qual que era, meu Deus? Isqueiro, chiqueiro. Isqueiro, fala isqueiro, chiqueiro. Aí ficava isqueiro, chiqueiro. Isqueiro, chiqueiro. Fala chiqueiro, isqueiro, chiqueiro, isqueiro. Aí ficava mesma coisa. Pois para todos os mineiros que estão me ouvindo, se me ouvirem algum dia. Fala ponto de ônibus. A gente pegava vocês no ponto de ônibus. Ah, foi basicamente isso, capítulo 12. Não teve mais nada depois que Jeff até morreu, veio uns maluco doido aí que eu, pra mim, não podia nem estar isso aqui, que não ia fazer diferença. E é isso. E agora vai vir o capítulo, vai começar a história também do brabo forte que só fez besteira. O maluco que tem a Sansão, cabeça do o tamanho de um fortão do feijão. cabelão, acho que tinha a cabeça do tamanho de feijão. Pô, Daniel. É Daniel, né? Daniel é o nome dele. Daniel, Daniel, Daniel. não tinha uma rima pior? Pô, a cabeça do tamanho de feijão? Ah, por Ruim, ruim, favor. ruim, ruim. Ruim. Eu gosto muito de você, Daniel. Você tem um espaço reservado aqui no meu coração. Mas, pô, a cabeça do tamanho de um feijão? Não, e aquela música que fala assim, não tem não sei o que, não tem fatura.
Não estamos aqui pra isso. Deixa vamos fazer isso aqui não. Não estamos aqui pra isso, entendeu? Isso aqui é um É. espaço pra gente conversar da palavra de Deus, não pra criticar os amiguinhos. Tamo Mas junto, já Daniel. criticando. Mas nada a ver tamanho da cabeça aí, tá? Cabeça do tamanho de feijão, nada a ver, nada a ver. Ah, ué, não é pra criticar os amiguinhos? Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio aqui do DR com Deus. Agora já dando início ao livro de Juízes. Tivemos muitas histórias boas aqui de Débora, de Gideão, de Abimeleque. Só história top. E, meu amigo, fica com a gente também que capítulo 4 vai vir muita história boa, tá? Não deixe também de deixar as suas dúvidas, comentários, discordâncias, concordâncias aqui nos nossos comentários, tanto aqui no Spotify quanto nas outras plataformas, no YouTube. Lá no nosso Instagram, entra lá, fala com a gente, dê seu feedback para que a gente saiba o que a gente pode melhorar aqui no DR com Deus. Fica por aqui porque a gente ainda tem que orar, tá? Não vale ir embora, fechar agora o negócio e sair antes de uma oração. A gente tem que finalizar com chave de ouro. Então, oremos. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada por ter nos ensinado de tantas formas diferentes. O Senhor nos ajude a estarmos mais próximos de Ti, para que a gente não se afaste em momento nenhum, não se desvie e sejamos realmente influenciadores e líderes quando o Senhor nos convocar. Que tenhamos coragem e que confiemos completamente em Ti. Que sejamos uma boa influência e que o Senhor nos ajude a sermos realmente novas criaturas. Que estejamos cada dia mais próximos de Ti e que o Senhor nos inspire a ter mais sede da Tua palavra. Nos ajude a estudar os próximos capítulos dentro do tempo certinho. Que o Senhor também nos lembre de ouvir o próximo episódio e que nos instigue ainda mais a ouvir e a ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente! Até o próximo!